Eu não esperava encontrar paz, mas por algumas horas naquela manhã, senti que talvez ela tivesse me alcançado. Não havia mais caixas para carregar, nem colegas de quarto batendo portas de armário. Só eu, minha caneca de cerâmica da época da faculdade e o zumbido constante de uma geladeira que, pela primeira vez, não era compartilhada. Nem cortinas eu tinha comprado ainda. A luz entrava livremente pelas janelas, batendo no piso de madeira como se quisesse afirmar sua presença, assim como eu. A casa não era grande. 3 quartos, 2 banheiros, um quintal modesto com espaço suficiente para plantar ervas, tomates, e quem sabe até um limoeiro, se eu conseguisse mantê-lo vivo. Mas era minha. Comprei com o dinheiro que levei 13 anos para economizar. Dólar por dólar, turno por turno. Sem empréstimos, sem fiador, sem atalhos. Então o telefone tocou. Pai, 8h03, precisamos conversar sobre a casa. Me ligue assim que possível. No início, achei que Peter Keller, meu pai, quisesse apenas visitar. Ele não disse muito quando contei que tinha fechado a compra. Minha mãe, Nancy, também não. Apenas murmurou, isso é bom, Aubrey. Logo mudaram de assunto para os problemas da minha irmã e encontraram um apartamento no centro. Cassie, 2 anos mais nova que eu, formada em História da Arte, desempregada, mas famosa na internet por sua estética de garota suave. Morava com nossos pais e parecia sempre esperar que a vida abrisse espaço para ela e, de alguma forma, isso sempre acontecia. Coloquei minha caneca no chão e liguei. O rosto dele apareceu enrugado e indecifrável na tela. Sem sorriso. Sem saudação. Conversamos sobre isso, ele disse. E achamos que seria mais justo se Cassie ficasse com a casa. Pesquei. O quê? Ela está afundada em dívidas estudantis. Você está indo bem, Aubrey. Poderia facilmente comprar outro lugar. As palavras chegaram devagar, não como um golpe, mas como um peso silencioso no peito. Nós te criamos, ele continuou com firmeza. É hora de retribuir a família. Não respondi de imediato. Fiquei escutando a respiração dele do outro lado, constante, ritmada, como se preparasse para minha reação. Mas eu não reagi. Ainda não. Cassie sempre foi a que precisava de resgate. Matrícula vencida? Eles pagavam. Estresse nas finais? Ela ia para Paris buscar clareza artística. Bateu o carro que ganhou aos 16? Deram outro. E eu? Peguei ônibus até os 23. Você trabalha com tecnologia, ele continuou. Segurança cibernética, certo? Ganha bem. E Cassie está em uma situação delicada. Precisa de uma base. Essa casa pode ser isso. Antes que eu pudesse responder, o rosto da minha mãe apareceu na tela. Nancy Keller, ainda de hobby, com aquele tom calmo que sempre fazia até as piores notícias parecerem razoáveis. Aubrey, ela disse suavemente. Nós demos tudo o que podíamos. Agora só pedimos que faça o mesmo pela sua irmã. Você não me deu essa casa, respondi. Não, ela admitiu. Mas nós te criamos. Te apoiamos. Você não estaria onde está sem a gente. As palavras vieram suaves, ensaiadas. Não havia raiva, nem afeto, só aquele sentimento de alguém cavando o fundo do meu peito com uma colher. Cassie. Sempre Cassie. E me lembrei de todas as vezes em que pedi ajuda no passado, para juntar uma reserva, pagar o aluguel, assinar um contrato comigo. E sempre recebi a mesma resposta, não. Estamos priorizando a educação da Cassie agora. Depois disso, parei de pedir. Aprendi a viver de gorjetas e miojo. Eu tinha 34 anos. Tinha assinado a escritura, pago a entrada, ligado as contas, carregado os móveis com as próprias mãos e lá estavam eles, sorrindo com delicadeza, enquanto tentavam esculpir a única coisa que eu havia construído sozinho. Você está sendo egoísta, disse minha mãe. Essa foi a parte que mais doeu. Não o pedido, nem mesmo a presunção, mas a palavra egoísta, como se querer ficar com o que eu conquistei com meu esforço fosse uma traição. Então meu pai se inclinou, com o rosto endurecido. Você tem uma obrigação moral com esta família. Eu não gritei.
Não discuti. Apenas desliguei. Não por raiva, mas porque sabia que, se continuasse escutando, talvez nunca mais conseguisse falar com eles de novo. Uma semana depois, um mensageiro bateu na minha porta. Documentos legais. Meus pais, Peter e Nancy Keller, estavam me processando. Quando abri o envelope, não fiquei surpreso. Sinceramente. Foi mais uma confirmação, como se aquilo que eu sempre temi, no fundo do peito, finalmente tivesse acontecido. Demandantes, Peter e Nancy Keller. Réu, Aubrey Keller. Alegação, falha em contribuir para o alívio das dívidas familiares. Pedido, transferência de propriedade do imóvel para Cassie Keller, assunção dos pagamentos restantes da hipoteca e compensação financeira por danos emocionais. Sim, até isso. Um valor exato, $289. Ou talvez $300. Aparentemente, esse era o preço da minha criação. Sentei no chão da sala e deixei o silêncio tomar conta. As paredes ainda estavam nuas. Eu nem tinha pendurado um quadro. A casa não parecia mais minha, parecia uma peça de evidência. Eles disseram que eu devia isso a eles. Que eu só tive sucesso graças ao investimento inicial deles. Como se minha vida fosse um ativo, e eles os acionistas. Como se amor viesse com boleto. Mas não foi assim que eu me lembro. Comecei a trabalhar aos 16 anos. Meu primeiro emprego foi entregador de pizza. Depois embalei compras, limpei cinemas, passei um verão inteiro separando correspondência devolvida nos correios. Eu fazia o que podia para conseguir pagar o básico. Aos 18, estava por conta própria. Não fui ao baile de formatura. Eu estava juntando dinheiro para comprar um Honda 98 com 200 mil quilômetros rodados e sem retrovisor. Morei em kitnets que cheiravam a água sanitária misturada com desespero. Entrei numa faculdade comunitária, depois fiz cursos noturnos de programação, depois um bootcamp, depois uma certificação. Depois mais uma. Não foi sorte. Foi trabalho duro. Enquanto isso, Cassie estava na Itália, se descobrindo. Eles a chamavam de artística, sensível, cheia de potencial. Estudou História da Arte numa faculdade particular. Passava a primavera em Lisboa, os verões em Viena. Meus pais pagavam tudo, mensalidade, aluguel, férias, até as roupas que ela usava nos ensaios fotográficos. Não fiquei com inveja. Fiquei mais silencioso. Ainda lembro do e-mail que mandei para minha mãe no primeiro ano de faculdade, pedindo ajuda para comprar um livro de $120 sobre estruturas de dados. A resposta veio naquela mesma noite. Estamos concentrando nosso apoio financeiro na Cassie agora. Espero que entenda. E eu entendi. E parei de pedir. Mas, mesmo assim, com tudo isso, eu nunca esperei por isso. Não por um processo. Não foi a acusação em si, a de que eu devia a eles minha casa, que mais me abalou. Foi o motivo por trás dela, o fato de eu ter finalmente construído algo que eles não haviam tocado. Porque era disso que se tratava, não era? Controle. Eu não pertencia mais a eles. E isso os aterrorizava. No dia seguinte à minha citação judicial, Cassie postou um story no Instagram. Uma foto de uma cozinha ensolarada, azulejos brancos, luminárias de latão, vasinhos de ervas alinhados com perfeição no parapeito da janela. A legenda dizia: mal posso esperar para transformar esse lugar em um lar. Muito grata à minha família por lutar pelo que é certo. Não era minha cozinha. Nem sequer uma listagem real, fiz uma busca reversa no Pinterest e confirmei. Mesmo assim, os comentários vieram. Você merece, querida. Uma verdadeira rainha conquista seu castelo. Orgulhoso de você por se manter firme. Eu não respondi. Nem postei nada. O que havia para dizer? Ela sabia que fui eu quem comprou a casa. Sabia que os $777 mil da entrada saíram inteiramente das minhas economias. Sabia que eu vinha dormindo 4 horas por noite há anos para tornar isso possível. Mas Cassie não via a casa como minha. Ela a via como dela. Ou talvez visse meu sucesso como uma ameaça, porque, pela primeira vez, ele não havia sido entregue a ela. Cassie não era cruel.
Às vezes, era até charmosa, doce. Me mandava cartões, ligava quando precisava de conselhos sobre namorados, donos de imóvel ou professores difíceis. Mas ela vivia em outra narrativa. Na história dela, era esquecida. A artista delicada. A boa filha que só teve azar. E meus pais contavam essa história como se fosse escritura sagrada. Ela passou por tempos difíceis, disse minha mãe uma vez, referindo-se ao dia em que Cassie voltou mais cedo de Barcelona porque o apartamento tinha uma energia ruim. Tempos difíceis. Enquanto isso, eu estava sendo auditado pela Receita porque preenchi o formulário errado, declarei como autônomo em vez de W2. Resolvi tudo calado. Quanto mais capaz eu me tornava, mais invisível eu ficava. É isso que o favoritismo faz quando se disfarça de justiça. Não grita. Não castiga. Só suaviza o caminho de um filho enquanto o outro aprende a desaparecer. E quando o que sempre ficou calado finalmente diz a não, parece rebelião. Minha tia Denise, irmã da minha mãe, me ligou naquela semana. Não nos falávamos havia anos. Ela ainda guardava mágoa porque eu não a convidei para minha formatura na faculdade comunitária. Disse que foi uma falta de respeito. Que eu tinha deixado o sucesso subir a cabeça. Não contei que não convidei ninguém. Nem andei no palco. Era só um diploma de associado. Eu estava fazendo turno duplo naquele dia. 2 noites depois, descobri que a tia Denise estava financiando o processo dos meus pais. Não porque achasse que Cassie merecia a casa, mas porque achava que eu precisava ser lembrado do meu lugar. A primeira audiência foi marcada 2 meses depois que recebi os papéis. Cheguei cedo. Sem advogado. Apenas com meu terno azul marinho, o mesmo que usava em entrevistas, e uma pasta recheada com todos os documentos que passei semanas organizando. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, contrato da hipoteca, declarações de encerramento, até o e-mail com a transferência da entrada. Quando meus pais entraram, quase não os reconheci. Não estavam sozinhos. Cassie vinha agarrada ao braço da minha mãe, como se estivesse prestes a entrar numa batalha. E logo atrás, tia Denise, com os cabelos cacheados e olhos cortantes. Todos vestiam a mesma camiseta branca. No peito, em letras pretas. A família vem em primeiro lugar. Não reagi. Apenas voltei o rosto para a frente e esperei. O oficial chamou o número do processo. Todos nos levantamos. A sala estava silenciosa, iluminada por aquele frio de luz fluorescente. Pouca gente presente. Só o juiz, o escrivão, o taquígrafo e alguns desconhecidos sentados atrás de nós, como sombras em um banco de igreja vazia. Quando o juiz perguntou se os autores desejavam apresentar a reclamação, o advogado deles, um homem que parecia cansado demais para acreditar no que estava fazendo, se levantou e leu uma declaração preparada. Os Kellers afirmam que sua filha, Aubrey, não teria alcançado sua atual estabilidade financeira sem o investimento emocional, físico e financeiro que seus pais fizeram durante sua criação. Em reconhecimento a esse esforço, e considerando as atuais dificuldades enfrentadas por Cassie Keller, eles acreditam que a solução justa e moral seria que Aubrey transferisse a propriedade que recentemente adquiriu para Cassie, comprometendo-se a continuar pagando a hipoteca por um período de transição de 2 anos. O juiz então se voltou para mim. Senhorita Keller, a senhora tem alguma resposta? Levantei devagar. Minha voz não tremeu. Meritíssimo, eu sou a única titular da hipoteca dessa casa. Paguei cada centavo com meu próprio dinheiro. Não há consignatários, não há segundo nome na escritura, não houve empréstimo dos meus pais, nem contas conjuntas, nem qualquer acordo por escrito. Nenhuma obrigação legal. Entreguei ao juiz uma cópia encadernada de todos os meus registros. Houve um silêncio longo. E então o circo começou. Cassie deu um passo à frente, lágrimas já se formando. Tentou me abraçar. Eu te perdoo, sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu te perdoo por ser tão obstinada. Dei um passo para trás. Ela se desequilibrou um pouco. Minha mãe ofegou, como se eu a tivesse esbofeteado. E lá do fundo, tia Denise murmurou. Vergonhosa. O juiz bateu com o martelo. Por favor, mantenham a ordem.
O advogado deles voltou à carga, desta vez trazendo álbuns de fotos das minhas férias de infância, fotos das quais eu mal me lembrava. Ele apresentou uma cópia impressa de um recibo de $12,99, um MC Lanche Feliz de 2003, como a prova do investimento. Também anexaram uma captura de tela de uma mensagem antiga que enviei: amo todos vocês. Foi rotulada como prova de conexão emocional. Cassie, por sua vez, entregou uma proposta escrita durante um retiro artístico. Queria transformar a casa em um espaço de cura para pessoas criativas como ela. O juiz perguntou: você obteve alguma renda com esse projeto? Cassie hesitou e, em seguida, sorriu. Sou uma criadora digital. Estou construindo minha marca. Essas coisas levam tempo. E qual é sua renda atual? O juiz insistiu. Cassie olhou para minha mãe. Foi ela quem respondeu. Ela está em uma fase de transição. Então veio o momento que eu não esperava. A juíza se voltou para mim. Senhorita Keller, gostaria de apresentar mais alguma coisa? Assenti e entreguei uma pasta pequena. Lá dentro, estavam e-mails da minha época de faculdade, pedidos de ajuda com mensalidade, livros, compras de mercado. As respostas eram sempre as mesmas. Estamos concentrando nosso apoio em Cassie agora. A juíza leu em silêncio. Quando ergueu os olhos, não disse uma palavra. Apenas se recostou na cadeira e deixou o olhar percorrer a sala, como se finalmente compreendesse o que estava realmente acontecendo ali. 5 dias depois, ela emitiu a decisão. Caso arquivado. Nenhum mérito legal. Simples assim. Sem discurso, sem drama. Só uma linha seca em um documento oficial que dizia o que eu sempre soube. Você não pode processar seu filho por deixá-lo seguir em frente. Mas o silêncio durou pouco. No dia seguinte à decisão, cheguei em casa do trabalho e revisei as imagens da câmera de segurança, uma das que instalei após receber a primeira intimação, mais por instinto do que por medo. E lá estava ela. Cassie. Parada ao lado do meu carro, na garagem. Olhando em volta como se esperasse por alguém. Não fez nada. Só ficou ali, inquieta. Depois, virou-se e foi embora. 10 minutos depois, tia Denise apareceu. Andava devagar, com cuidado. Carregava uma lata de tinta spray. Mas assim que a luz de movimento acendeu, ela parou, olhou para cima, virou-se e saiu. Naquela noite, registrei um boletim de ocorrência. Na manhã seguinte, Cassie lançou uma campanha no GoFundMe. Me ajude a reconstruir meu futuro depois que minha irmã roubou minha casa. Usou a mesma foto falsa da cozinha do Pinterest. Alegou que eu havia manipulado o sistema judicial. Disse que eu havia abandonado os valores da família. Minha mãe começou a postar em grupos locais do Facebook, me chamando de ingrata e me acusando de destruir a família. Depois veio a mensagem. Devido aos eventos recentes, Aubrey não será bem-vinda no dia de ação de graças até que ela conserte as coisas. Eu não respondi. Pedi comida chinesa e assisti a um documentário sobre naufrágios. Alguns dias depois, o grupo da família começou a ruir. Foi minha prima Raquel quem quebrou o silêncio primeiro. Vocês pagaram $200.000 na educação da Cassie, enquanto eu fazia turnos noturnos para pagar minha faculdade comunitária. E agora querem a casa da Aubrey também? Logo em seguida, outro primo entrou na conversa. Lembram quando pedi $200 para comprar livros e vocês disseram que estavam apertados, mas compraram um MacBook novo para Cassie na mesma semana? O grupo explodiu. Pessoas que ficaram neutras por anos, de repente, começaram a se lembrar do que lhes foi negado. Até o vovô Raymond, pai do meu pai, falou: vocês dois são uma vergonha. Ela teve sucesso apesar de vocês, não por causa de vocês. Li aquela frase 2 vezes. Foi mais forte do que qualquer decisão judicial. Porque foi a primeira vez que alguém, naquela família, disse isso em voz alta. Já se passaram 6 meses desde a decisão da juíza. Não falo com meus pais desde então. Às vezes, eles ainda mandam mensagens. Minha mãe escreve como se estivéssemos em meio a uma crise. Quando você vai voltar para casa? Sua irmã não consegue encontrar um lugar fixo para morar. Ela está machucando, Aubrey.
Meu pai mandou um e-mail curto. Gripe passageira. Quando você vai nos perdoar? A família precisa se manter unida. Eu não respondi. Também não bloqueei ninguém. Apenas deixo as palavras chegarem e não irem a lugar nenhum. Cassie agora trabalha meio período em um Starbucks da cidade. Posta stories reclamando de clientes mal educados e de dinâmicas familiares tóxicas. O GoFundMe dela foi encerrado por violar as diretrizes da plataforma. Minha tia recebeu uma advertência formal no trabalho depois de usar o e-mail corporativo para me assediar. A casa ainda está silenciosa. Mas agora tem outro tipo de silêncio. Um silêncio seguro. Enquanto escrevo isso, uma vira-lata com traços de pastor alemão dorme aos meus pés. O nome dela é Luna. Adotei do abrigo há 2 meses. Ela tem uma orelha caída e uma cicatriz perto da pata, como se ela também tivesse vivido coisas difíceis. A gente se entende bem. O vovô Raymond começou a me visitar aos domingos. Descobri que ele tentava fazer isso há anos. Mas meus pais sempre tinham uma desculpa pronta. Estamos ocupados. Não é um bom momento. Ela está estudando. Eu não perguntei o porquê. Ele também não explicou. Agora ele aparece toda semana com uma sacola de papel cheia de compras e uma ferramenta nova para minha garagem. A gente come comida simples. E isso tem sido mais que suficiente. Falamos sobre o clima, sobre arrumar dobradiças, sobre coisas que não exigem esforço nem versões melhoradas de si mesmo. Coisas simples, reais. Na semana passada, ele trouxe uma foto. Eu nunca tinha me visto na formatura da faculdade comunitária. Não convidei ninguém, nem ele. Mas lá estava ele, no canto da imagem, ao fundo, com as mãos nos bolsos, observando tudo por trás da cerca. Nunca deixei de sentir sua falta, ele disse. Só não me deixavam chegar perto. Depois me olhou nos olhos e acrescentou. Tenho orgulho de você, Aubrey. Você não deixou que eles pegassem o que nunca foi deles. Eu não chorei. Apenas assenti, servi mais café e sentei ao lado dele, enquanto o sol se punha no quintal. Às vezes, ainda sinto vontade de explicar. Escrever uma mensagem longa. Contar tudo. Cada favor que nunca me devolveram. Cada silêncio que engoli quando poderia ter gritado. Todas as vezes que aceitei ficar invisível. Mas então vejo Luna encolhida perto da porta dos fundos. A luz suave se desfaz no chão de madeira. E me lembro. Eu não devo explicações a ninguém por ter sobrevivido bem. Nem mesmo aqueles que me criaram. A escritura da casa fica numa gaveta perto da janela. Não é só papel. É a prova de que eu fiquei e escolhi não voltar. Não para que eles me amassem, mas para que parassem de mentir. Você não precisa contar tudo. Deixe apenas uma coisa. Uma palavra que eles nunca disseram. Basta.